Oi, gente, eu vou fazer esse vídeo, até fiz algumas anotações aqui, é sobre o cangaço. A temática tem sido sempre essa, sobre o cangaço, né? Pois é, gente, bastou aparecer um canal contraditório do Rico Inglês para aprofundar no estudo do cangaço, que se surgiram os donos da história viciados em fantasiar um fato histórico de grande importância que trata da fase de delinquentes que atuavam nos sertões do Nordeste do Brasil e cujos cangaceiros eles não obedeciam às leis do Estado, tampouco às leis naturais, né? E tudo eu vou me reportar exatamente ao Virgulino, o rei do cangaço. Então, foi uma alavanche de pessoas combatendo, rebatendo, falando sem condição de discutir dentro, utilizando alguns métodos que são utilizados para se fazer a pesquisa, para se levar a história a sério, desculpa, né? E esses canais têm milhares de seguidores. Então, faziam do contraditório digamos assim, tentaram inibir o rico inglês. E então, o rico inglês, como tem a capacidade de fazer as suas abordagens aplicando métodos científicos, métodos apropriados para verificar se essas histórias que eram postas no YouTube, elas eram verídicas ou não, né? Claro que existiu o fato, mas existiu aquelas pessoas que elevaram o Virgulino, a Dadá, o Moreno, o Corisco, a categoria de artistas, de heróis, de pessoas que tinham problemas sociais ou problemas irresolvidos, porque eram combatidos pelas pessoas da época deles, né? Pelos coronéis. Então começaram a fantasiar. E o rico inglês, muito sabiamente, ele foi mostrando. Primeiro, ele começou, segundo ele, porque a história contada da forma que esses supostos pesquisadores e escritores, eles fantasiaram tanto, que deixaram esses personagens brilhando, né? Então, temos que verificar a história como realmente ocorreu, os fatos, analisando os fatos, e porque, de certa forma, essa história acabou por denegrir a história dos sertanejos, né? Antes tão enaltecido pela sua forma de enfrentar circunstâncias adversas, né? Porque o sertão era um lugar que assim, muito castigado, sofrido pela falta de chuvas, ficar muito distante da capital. E então as pessoas viviam, né, e viviam dignamente, até que surge o tal Virgulino Ferreira da Silva dos Santos, né? E ele começa a tomar espaço na história, né? Na realidade, eu nem me interessava por esse assunto, né? Mas como o sangue me corre nas veias aqui, que é exatamente o sangue dos nazarenos, então eu procurei também verificar a história e entender que essa história era muito mal contada e que precisava ser recontada. Isso que estamos fazendo agora, né? Para fugir aqueles que tentaram
e que ganharam muito com isso. Eu vou citar alguns, gente. Por exemplo, um Billy Chandler, chegou aqui no Brasil e disse que o Virgulino, o Lampião, era um bandido social. Errou a tese dele, que o levou a que ele ganhou, inclusive, um título de doutor. Se fosse hoje, estivesse vivo, não sei se ainda está, se está com bastante idade, essa tese dele vai por terra. Virgulino jamais foi um bandido social, Virgulino era um bandido rural, ele era esquivo, ele vivia atacando as fazendas, os sítios, levando os garotos ao crime, né? Então tem muito parte com a criminologia. Outra também foi a Cristina da Mata, que não está mais conosco. Faço aqui a ressalva, não estou falando mal, mas tive um pequeno assim, contato, foi através de Paulo Gastão, que foi quem me disse: bem, Lúcia, você precisa falar sobre a história do cangaço. Paulo Gastão, que não concordava com esses escritores que eu estou falando, certo? A Cristina da Mata coroou muitos ex-cangaceiros, que ela não conheceu os cangaceiros da época, né? Mas ela também ganhou muito dinheiro com isso. O outro foi também Amauri, né? Antônio Amauri Corrêa de Araújo, que se aproveitou muito dessa história, ganhou muito dinheiro da rede de televisão, mostrando o outro lado do cangaço, aquela beleza para ele, uma maravilha de pessoas escangaceiras, sofreiras, tudo. Ele escreveu muito e viveu da história do cangaço, tanto era apaixonado que ele mesmo disse que tirava a esposa e ele saiu do quarto para botar a Dadá, para botar a Sila, o Zé Sereno. Aqui uma ressalva sobre o Zé Sereno, né, e a Sila. A Sila nunca deu entrevista junto com o Zé Sereno. Por quê, gente? Porque mentiam demais. E se os dois fossem dar uma entrevista como a Sila deu para o programa do Jô Soares, não ia bater certinho, porque o Zé Sereno saía com uma versão e a Sila saía com outra. Portanto, as duas pessoas que mentiram muito e também se beneficiaram. Inclusive, a Sila disse, reclamou do Amauri, né? Antônio Amauri, que ganhava muito dinheiro nas costas dela. Depois ela começou a fazer os livros dela, a autobiografia, né? Assinada por ela, e ela mentiu demais, escorregou demais nessa conversa, né? Outro também que fantasia muito, o João de Souza Lima, que eu conheço pessoalmente, mas ele coloca histórias verídicas nos livros dele. Quando a gente vai olhar um livro e outro, vai consultar os autores, a gente vê que só tem gente interessada em ganhar dinheiro. Outra é o Robério Santos, também, que me criticou no canal e também fizeram com que eu perdesse o meu canal do YouTube, né? Voltei, tá? Um outro que conheço pessoalmente Frederico Pernambucano de Melo. Frederico Pernambucano de Melo perdeu a credibilidade a partir da hora que ele deu 3 versões para a morte do Virgulino. Ele nunca comprovou nenhuma. O Virgulino não tem certidão de óbito, certo? O Virgulino não tem, ele nunca provou. Ele fantasiou muito também. E os livros dele hoje são considerados, no meu entendimento, livros de obra de ficção, certo? Outro também aqui é o Lampião e o Cangaço na Historiografia de Sergipe. Eu também foi esse aqui, ó. Aqui me acusou de estar falando em verdade e ele próprio fez um vídeo com o Aderbal Nogueira, né? Dizendo uma história aí da Neném do Ouro, que a Neném do Ouro, as volantes, depois que mataram a Neném do Ouro, né? Fizeram sexo, né, com o cadáver e ainda conseguiram cachorros para fazer a mesma coisa. Só que eu perguntei para ele quais foram as volantes. Ele não respondeu, porque quando ele fala de volante, ele fala de todos, né? Então, seria bom ele explicar quem enricou, quem estuprou, né?
dá um nome aos bois, como diz a história, dá um nome para quem ele está insinuando que fez determinados atos e que só na cabeça dele que cabia que um cachorro ou vários cachorros fossem, juntassem ali, né, para praticar sexo. Gente, os cachorros só vão cruzar com as cadelas quando elas estão no cio. Pois você imagine que ele teve a coragem de dizer que cachorro fazia sexo com um cadáver, né, ali inerte, até uma falta de respeito para essa ex-cangaceira, que ninguém sabe nem da existência dela, se é real ou se foi também do imaginário deles, né. E teve o próprio doutor Lamartine, médico Lamartine Andrade, que foi um dos que disse, né, que periciou a cabeça do Lampião e da Maria Bonita. Por sinal, ele não deu o nome das pessoas, ele deu alcunha, né? E ele garantiu que aquelas cabeças pertenceram ao Virgulino e a Maria de Oliveira, Maria de Ideia, que também não tem história, não tem documentos comprovando a existência dessa pessoa na história do cangaço, né? Ele garantiu, mas ele não assinou o laudo e não mandou para ser emitida a certidão de óbito dessas duas pessoas, né? Então, cai também a gente não dá crédito a um médico legista que ensinou na Universidade da Bahia, né? E vem com a história dessa, dizendo que o YouTube deu muita voz a muita gente, mas isso não proliferava, doutor, o que prolifera são os germes, bactérias, né? Essas coisas. Então, o senhor usou o seu termo muito comum, a sua profissão, proliferar. Na nossa cabeça, nós imaginamos, pensamos e raciocinamos, certo? Na nossa cabeça não prolifera, certo? Nada do senhor pode proliferar, na nossa não. Mas, como ele era um apaixonado pela história do cangaço, segundo ele, desde garoto, que eu admirava, só fez amizade com criminosos, né? Então, qual é o respeito? Como que ele vai afirmar uma coisa dessa se ele foi procurar a foceta de Vilela na cabeça de Virgulino? Quando eu estudei o direito, que eu estudei a história, a escola italiana de Lombroso, né? Todo mundo sabe que aquelas teorias lombrosianas caíram por terra, né? Não existe mais. E ele foi procurar a foceta de Vilela, porque o crânio estava ainda indene, um crânio que foi remendado, que ninguém sabe se era do Virgulino ou não, mas ele assinou não, ele falou, mas não provou, né? E com isso a história do cangaço, ela tomou eu sempre digo, é um bolo fofo, saiu do forno e está perdendo né, digamos assim, já não está mais tão fofo, já está murchando, certo? E a gente hoje procura histórias sobre o cangaço e só vê que são coisas que não servem para a história, para se elucidar os fatos, né? Quero dizer para vocês o seguinte, que estou em Nazaré do Pico, né? Com casa, inclusive, né? Lá residindo, né? Em Nazaré do Pico, e Nazaré do Pico foi o lugar onde iniciou a história do cangaço de Lampião, lampiônico, vejam só, de Lampião. Quem quiser ir lá em Nazaré do Pico vai encontrar as casas, o casario, né? Encontrar peças da época, encontrar a casa, quer dizer, os tijolos da casa que foi ao chão, onde nasceu o Virgulino, e assim nós vamos levando a história e vamos tirando a limpo. Por hoje é só, gente. Um abraço e depois eu retorno.